Presidente, gravação iniciada. Ok, Ana Tereza, obrigado. Colegas, após o intervalo, vamos dar seguimento à nossa julgamento pelos itens 77, 78 e 79 da pauta, os três da contribuinte Fundação Hermínio Ometo. Fundação Hermínio Ometo, né? Todos de relatoria da conselheira Renata. Renata, você vai seguir na ordem da pauta, né? Sim. Então, colegas, item 77 da pauta, pode iniciar a leitura, Renata. Tá. 2,50. Eu vou lá para o voto, tá? E se vocês acharem que ele tem necessidade, a gente vota no relatório. Eu acho que lendo o voto dá para entender. Recurso tempestivo, preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ de Ribeirão Preto, que julgou procedente de impugnação apresentada pelo órgão recorrente contra auto de infração lavrado visando a constituição de contribuições devidas a outras entidades de fundos sobre a remuneração paga ou creditada pela empresa aos segurados e empregados que lhe prestaram serviço no período autuado, apuradas pelo exame das folhas de pagamento. Conforme acima relatado, o lançamento decorreu do fato de que o contribuinte que se informou nas guias de recolhimento do FGTS Informações da Previdência Social, GFIPS, como entidade beneficente de assistência social, no código do FPAS 639, destinado a entidades em gozo de imunidade, ter tido o benefício cancelado por meio do ato cancelatório final 003/2006, lavrado pela então Delegacia da Receita Previdenciária de Campinas, com efeitos a partir de 23/10/2004. Se eu não me engano, esse caso é um pouco parecido com aquele que a gente acabou de julgar. Conforme consta do relatório fiscal, o contribuinte gozou do certificado de entidade beneficente de assistência social, SES, no período de 23/10/98 a 22/10/2001, quando protocolizou tempestivamente seu pedido de renovação do documento aos 22/10/2001, e intempestivamente aos 17/5/2005, em análise conclusiva da documentação pelo órgão responsável. Informa ainda a autoridade fiscal autuante que, nos termos do artigo 37 da MP 446, de 7 de novembro de 2008, o contribuinte, fora recorrente, obteve a renovação automática de sua certificação para os períodos de 23/10/2001 a 22/10/2004, 17/5/2005 a 16/5/2008 e de 17/5/2008 a 16/5/2011. Relata ainda a autoridade fiscal que o contribuinte impetrou mandado de segurança, MS final 4540, da 6ª Vara Federal de Campinas, visando obter decisão que assegurasse o não recolhimento de contribuições previdenciárias, bem como a anulação do ato cancelatório. Nessa ação, o contribuinte obteve provimento que anulou o ato cancelatório, mas o pedido para não recolher os tributos previdenciários foi indeferido. Relata que, à época da lavratura do auto de infração, o processo se encontrava em fase de recurso, conforme certidão apresentada pelo próprio contribuinte. Informa que o Ministério Público Federal obteve decisão liminar na ação civil pública, número final 314-4, ajuizada com o objetivo de determinar aos órgãos da União, Ministérios da Previdência Social, MPS, da Educação, MEC, e da Saúde, Ministério da Saúde, e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, e Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, que analisassem os processos pendentes de decisão referente a certificados de entidade beneficente de assistência social, SEBAS, afastando-se a aplicação dos inconstitucionais artigos 37, 38 e 39 da MP 446, que autoriza o lançamento de todos os créditos devidos à Seguridade Social em face de entidades que tiveram os certificados renovados com base nesses dispositivos, de modo que o presente crédito tributário foi constituído com o objetivo de prevenir a ocorrência da decadência do direito de lançá-lo, permanecendo
O presente auto de infração, no entanto, sobrestado na equipe de acompanhamento de medidas judiciais, aguardando o encerramento de litígio judicial, fim do qual será dado prosseguimento à cobrança ou será efetuado o cancelamento do débito, conforme o caso. Isso está no relatório fiscal, a folhas 48. Informa a autoridade autuante, finalmente, que os débitos foram apurados, tirar um apurado aqui que está sobrando, em 2 períodos, quais sejam 23 de 10 de 2004 a 16 de 5 de 2005, não coberto pelo SES, e de 17 de 5 de 2005 até 31 de 2 de 2007, sendo calculado... Aqui faltou alguma coisa. A questão central posta nos autos diz respeito, em síntese, ao fato de que o contribuinte, ora recorrente, foi autuado por não possuir, à época dos fatos, o certificado de entidade beneficente de assistência social, imprescindível para o gozo do benefício de imunidade constitucional prevista no 195, parágrafo 7 da SES 88, regulamentada pelo artigo 55 da Lei 8212 de 91. Nesse sentido, afirma o julgador de primeira instância. Não vamos aqui rediscutir o que já foi discutido, quer em âmbito administrativo, quer no judiciário. Apenas e sucintamente asseverar que, para o que interessa ao presente procedimento administrativo fiscal de lançamento das contribuições sociais, o contribuinte não possuía, à época do cancelamento da isenção, o certificado de entidade beneficente de assistência social fornecido pelo CNAS e teve seu direito à isenção declarado cancelado por esta razão, nos termos da legislação de regência. Também nos interessa aqui, conforme dito em tópico próprio, que este ato cancelatório restou anulado por decisão judicial ainda não transitada em julgado. Diga-se ainda que todo o procedimento que culminou no ato cancelatório da isenção seguiu o rito administrativo regulamentado no acima transcrito parágrafo 8º do artigo 206 do Regulamento da Previdência Social. Isto posto, forçoso concluir que a existência do SEAS é condição sine qua non para a fruição da imunidade pelas entidades beneficentes de assistência social, e sua ausência, por si só, representa a inadequação da empresa aos termos condicionados pelo artigo 55 da 8212 de 91. Conforme mencionado no relatório, ao aludir da decisão judicial, se trata de sentença proferida no mandado de segurança final 454-0, que tramitou pela 6ª Vara Federal de Campinas e acolheu o pedido formulado pelo autor recorrente para anular o ato de cancelamento da isenção número 003 de 2006 e restabelecer a fruição da imunidade advinda do ato declaratório 310-012 para o período a partir de 23 de 10 de 2004 em diante até o dia da decisão do primeiro pedido de prorrogação formulado pelo impetrante e ainda não decidido pelo CNAS, aquele ato cancelatório. Dessa sentença constou ainda determinação para que se proceda a apreciação do primeiro pedido de prorrogação do certificado, assim como o segundo pedido de prorrogação do certificado, ficando afastada por esta sentença a intempestividade que motivou o indeferimento deste no prazo de 60 dias. Essa decisão judicial foi objeto de apelação e tendente remessa necessária do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, às quais foi negado seguimento nos termos do artigo 557 do CPC de 73, que dispõe: o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Aí o parágrafo 1º. Da decisão, caberá agravo no prazo de 5 dias ao órgão competente para o julgamento do recurso. E se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa proferindo voto,
Provido o agravo, o recurso terá seguimento. Dessa decisão, a União Federal interpôs o agravo do parágrafo 1º, ao qual, por unanimidade, foi negado o provimento pela primeira turma do TRF-3, em decisão que tem a seguinte ementa. Vou ler aqui o que eu grifei. A decisão agravada foi proferida em consonância com o entendimento jurisprudencial do colégio STJ e STF, consupedâneo no artigo 557 do CPC, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Em vista de tal necessidade, o STF proferiu decisão no qual foi conferida a repercussão geral, no sentido de cabe somente a lei complementar definir os limites objetivos da imunidade, mas a lei ordinária a atribuição de fixar normas de constituição e funcionamento das entidades imunes. Destaque, a Corte reconheceu a imunidade das entidades que preenchem os requisitos do artigo 55 da Lei nº 8.212 em sua redação original e também os critérios do artigo 9º, inciso 4 e 14 do CTE. Quanto à intempestividade do pedido de certificação como requisito obrigatório para a concessão do pedido, o STJ proferiu decisão em casos análogos no sentido de desconsiderar negativas de reconhecimento de direito por mera irregularidade burocrática. Dessa decisão, a União Federal interpôs recurso especial extraordinário. O recurso especial não foi conhecido com fundamento no enunciado de súmula de número 182 daquele tribunal, segundo o qual não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão, que não admitiu na origem aquele recurso. Essa decisão transitou em julgado aos 16 de 6 de 2020. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, nesse Tribunal Superior, o relator, o então presidente ministro Dias Toffoli, entendeu que não há razão judicial para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o artigo 1042 do CPC é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF, nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa a decisão passível de impugnação somente por agravo interno, artigo 1030, parágrafo 2º. Ressalta-se, ademais, que não caracteriza usurpação de competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no artigo 1042, caput do CPC, interposto contra a decisão em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se aqui os precedentes. Antes exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas. A linha C do inciso 5º do artigo 13 do Regimento Interno do STF. Os dispositivos legais mencionados nessa decisão dispõem o que segue. O NCPC 1042. Cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. E o 1030, recebida a petição de recurso extraordinário ou especial pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal, que deverá, 1. Negar seguimento, aqui B, a recurso extraordinário ou a recurso especial, interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Parágrafo 2º da decisão proferida com fundamento nos incisos 1º e 3º, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. Aí o regimento interno, são atribuições do presidente, inciso 5º, despachar como relator nos termos do artigo 932 e 1042 do CPC, até eventual distribuição, as petições, os recursos extraordinários e os agravos em recursos extraordinários ineptos ou manifestamente inadmissíveis.
Essa decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico aos 22/7/2020, mesma data em que dela foi intimado o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, sendo que aos 3/9/2020 consta a remessa externa dos autos ao Tribunal Regional da Terceira Região, conforme termo de remessa constante do sítio do Tribunal Superior Federal na Rede Mundial de Estudo de Computadores. Falta um na. Opa. Não. Ou seja, embora não conste certidão de trânsito em julgado, não há dúvida que esse evento ocorreu, uma vez que, publicada a decisão em questão e intimado o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, dela não houve a interposição de recurso. Assim, considerando que a sentença proferida no mandado de segurança de número 4540, que anulou o ato conciliatório de isenção/imunidade, número 03/2006, afastou a intempestividade que motivou o indeferimento do parágrafo 2º do segundo pedido de renovação de certificado de entidade beneficente de assistência social, transitou em julgado, os demais pontos de discussão postos nos autos foram superados, pois, amparado por essa decisão judicial, o recorrente possuía o certificado de entidade beneficente de assistência social em termos durante todo o período autuado. Aliás, veja-se que é exatamente o que afirma a autoridade fiscal atuante no relatório fiscal da infração. Conforme a certidão que nasce de 27/3/2009, o período de 23/10/2004 a 16/5/2005 não é coberto pelo certificado de entidade beneficente de assistência social, CEAS. Sendo assim, os débitos apurados foram separados em dois períodos, de 23/10/2004 a 16/5/2005 e de 17/5/2005 a 31/12/2007, sendo calculado o débito proporcionalmente nos meses fracionados, certificados estes que se encontram em discussão judicial. Diante do exposto, este auto de infração aí permanecerá sobrestado na equipe de acompanhamento de medidas judiciais, aguardando o encerramento do litígio judicial, fim do qual será dado prosseguimento à cobrança ou será efetuado o cancelamento do débito, conforme o caso. Convém pontuar apenas um aspecto da decisão recorrida. O julgador de primeira instância afirma que, no tocante especificamente ao período da constituição do presente crédito tributário, interregue no que vai da competência outubro de 2004, parcialmente, e maio de 2005, parcialmente, o contribuinte auditado segue sem a cobertura do referido certificado, sequer pela concessão automática do certificado ocorrida no bojo daquela mal-sucedida medida provisória 446 de 2008. Portanto, não pode ser reputado isento das contribuições sociais. Relembro neste ponto o termo decidido judicialmente, estabelecer a fruição da imunidade advinda do ato declaratório para o período a partir de 23/10/2004 em diante, até o dia da decisão do primeiro pedido de prorrogação formulado pelo impetrante e ainda não decidido pelo CNAS. Para concluir que, para o período da presente autuação, sequer se encontra amparado pela decisão judicial que lhe houver restabelecida a imunidade, posto que o primeiro pedido de prorrogação já restou analisado, ainda que pelas tortuosas vias da concessão automática sem exame de mérito obtida através daquela MP. Ocorre que essa decisão judicial, que não foi reproduzida na íntegra, mas apenas parcialmente, além de conter o restabelecimento do ato cancelatório, conforme acima previsto, também contém, como já dito, a determinação para que se proceda à apreciação do primeiro pedido de prorrogação do certificado, qual seja o mencionado pelo julgador de primeira instância acima, assim como o segundo pedido de prorrogação do certificado, de 17/5, o tal considerado intempestivo, ficando afastada por essa sentença a intempestividade que motivou o indeferimento deste no prazo de 60 dias. Assim, ao primeiro pedido de prorrogação,
sucedeu o segundo pedido de prorrogação, que teve a intempestividade afastada por decisão judicial transitada em julgado, de modo que, no período da presente autuação, que diz respeito justamente ao período abrangido pela aludida intempestividade, o recorrente também esteve amparado pelo certificado de entidade beneficente de assistência social. Com efeito, ainda que a renovação automática promovida pelo CNAS, nos termos do artigo 37 da MP 446 de 08, em resposta ao segundo pedido de renovação protocolizado pelo recorrente, tenha feito constar como termo inicial do período de validade do certificado a data 17/5/2005, uma vez que a intempestividade desse segundo pedido de renovação foi afastada pela aludida decisão judicial transitada em julgado, o intervalo entre o vencimento do certificado aos 22/10/2004 e o protocolo do segundo pedido de renovação aos 17/5/2005, a ligada à intempestividade, não pode ser considerado. Por todo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para cancelar o auto de infração. Renata, uma perguntinha só. O motivo determinante do lançamento fiscal foi a falta do SEBAS? É. Falta do SEBAS, né? Uhum. Falta do SEBAS. E aí, no teu voto, você está dizendo que ele tem o SEBAS. Ele tinha SEBAS válido durante todo o período. E ele tinha durante todo o período porque ele entrou com uma ação na justiça. Exato. Ele entrou com uma ação pro SEBAS, não tem nada a ver com a ação tributária. Lá no SEBAS, junto ao Ministério competente, o Ministério respectivo, para confirmar que ele atendia todos os requisitos de entidade filantrópica, assistencial, etc. Isso, né? Tá. Alguém gostaria de comentar o voto, mais algum comentário sobre o voto da relatora ou o processo? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório. Relatora. Francisco. Relatora. Rafael. Relatora. Márcio. Relatora. Ana. Dividir. Você vai negar provimento? Não, ela está negando, não? Não. Ela está dando provimento. Você vai negar provimento. Ah, não. Então, eu estou acompanhando. Achei que estava negando. Ah, tá. Você vai acompanhar a relatora, isso? Tá. Tá, eu também vou acompanhar a relatora. Então, colegas, para o item 77 da pauta, da contribuinte Fundação Hermínio Ometo, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. E os outros, Renata, são iguais? Deixa eu ver, eu acho que eles são basicamente... Então, vamos passar para o 78, então, você dá uma passada lá e qualquer coisa. Colegas, item 78 da pauta, da Fundação Hermínio Ometo. Pode começar, Renata. Peraí, deixa eu dar uma olhada, que acho que eles são a mesma coisa. Acho que são a mesma coisa. É igual. É a mesma coisa esse. Sim, a mesma coisa.
É igual dele. 78 é igual ao 77, isso? O que muda é o tributo. Colegas, Não muda muito. deixa eu abrir aqui o 78. Aqui a cobrança é de apresentada na Constituição de Contribuições de Seguridade Social, incidência sobre remuneração paga pela empresa, os segurados empregados, contribuinte individual, que lhe presta serviço no período atual, inclusive contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa de URAT. São objeto também contribuição e incidência sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, serviços que foram prestados no período por cooperativas por intermédio de... e aqui eu acho que eu também tenho a... Cooperativa de trabalho, né? Não, mas é que eu nem reconheci essa parte, porque como eu reconheci a imunidade, eu nem falei de inconstitucionalidade da cooperativa de trabalho. Eu já passei, nem cheguei nessa parte, porque é igualzinho o outro. Tem cooperativa. Tá. Colegas, em relação ao item 78 da pauta, a conselheira relatora também está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Ana? Acompanhando. Eu também vou acompanhar. Então, para o item 78 da pauta, também ficará o seguinte: acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto em dar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora para o item 79 da pauta, também da Fundação Hermínio Ometo. Pode começar, Renata. Tá, beleza, para ver se é igual. Também é igual. Mesma coisa. Igual, mesma coisa. Sim, idêntico. Mesma coisa. Está sem som dele? Eu estou falando aqui. Luiz, bem, colegas, em relação ao item 79, a situação é a mesma, a conselheira relatora está dando provimento ao recurso voluntário. Como que você vota nesse caso, Luiz? Relatora. Relatora, Gregório. Relatora. Francisco. Relatora. Rafael. Relatora. Márcio. Relatora. Ana. Eu vou acompanhar. Eu também vou acompanhar a relatora. Então, para o item 79 da pauta, ficará acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora para o item 80 da pauta da contribuinte Empresa Jornalística Planalto Médio Limitada. Empresa Jornalística Planalto Médio Limitada, item 80 de relatoria do conselheiro Márcio. Pode começar, Márcio. Então, se trata de um lançamento do período de janeiro de 97 a junho de 2006, referente a contribuições sociais previdenciárias e face aos valores pagos aos funcionários, cooperativa de trabalho, autônomos, PF, contribuintes individuais, retenção de 2%. O contribuinte impugnou o lançamento e que reconheceu sendo procedentes os débitos referentes a 2 levantamentos, FE, COP, em parte, a partir da competência de maio de 2001, pois reputa o período anterior a esse como decaído. PAA, em parte, no valor de tanto, pois reputa o período anterior a maio como decaído, e questiona esse valor de 5 mil desse levantamento. E PE, requerendo de imediato o parcelamento das rubricas. Então, ele já pediu
ele já reconheceu alguma coisa, né? Com relação aos pagamentos do senhor, aqui no acordo de impugnação, com relação aos pagamentos ao senhor Paulo Silveira Pinto, ratifica o entendimento da autoridade lançadora de que os documentos não constituem notas fiscais de serviço emitidos por empresa, nem faz carência de requisitos essenciais enumerados no voto do relator. Atribuiu, assim, a esse caso a prestação de serviço por pessoa física, pois os recibos apenas informam o nome de fantasia Wells Fargo e CNPJ formado não existe. No recurso voluntário, ele insiste na decadência de certas contribuições e reitera as razões apresentadas na impugnação em relação às pessoas jurídicas desqualificadas para pessoas físicas. Com relação à decadência, eu constatei a ocorrência de decadência no período de 97 a 11 de 2000, já que o contribuinte tomou ciência do lançamento em 30 de 10 de 2006. Então, não houve antecipação no recolhimento. Então, nesse caso aqui, estaria não decaído desde 12 de 2000 até 6 de 2006. 12 de 2000 começa a contar no primeiro dia do exercício seguinte que poderia ser realizado, que é 2002. E os de 2001 contariam também no exercício seguinte, então esses estariam válidos. Estariam válidos, né? Tá, certo. Com relação aqui à defesa, eu vou, alguns momentos eu vou manter a decisão recorrida, em outros não. Porque com relação a esses pagamentos ao senhor Paulo Silveira Pinto, que não conteria os requisitos essenciais, eu concordo que se o CNPJ datilografado não existe, e sendo esse CNPJ mais perto que foi identificado de uma empresa chamada Sociedade Jornalística Folha do Povo, estranha lide, eu entendo como correto a manutenção do lançamento, que de fato é uma pessoa física, não é uma pessoa jurídica, que provavelmente estaria usando documentos inidôneos para esse caso concreto. Eu não posso afirmar isso porque também não foi afirmado no acordo recorrido, mas é uma conclusão lógica. Como os lançamentos foram realizados com base na escrituração contábil e a empresa não traz aos atos quaisquer provas de que os serviços foram prestados por PJ, como a contabilização com a apresentação dos documentos de caixa comprobatórios da prestação de serviços de pessoas jurídicas, torna-se vã a alegação de que seriam empresas optantes pelo Simples, e assim ele tentaria afastar, portanto, a tributação nesse ponto, a retenção nesse ponto. Com relação à consequência do voto, então, concluindo esse ponto, embora a súmula número 425 do STJ tenha determinado que a retenção de 11% não se aplica às empresas optantes pelo Simples, como os lançamentos tomados por base a escrituração contábil do recorrente não houve a juntada de provas de que os serviços tenham sido prestados por PJ, por esta carência documental, impede de manter a infração, atribuindo-se, então, a pessoas físicas. Quanto a Coprescal Serviços, eu divido do acordo condutor em manter a exigência da alíquota de 15% incidente sobre a nota fiscal, fatura de serviço prestada por cooperado por intermédio de cooperativa do trabalho. Não vou fazer a leitura, já é uma matéria sedimentada aqui nessa turma, em todo o CAF. Recurso extraordinário 595.838, assim tornou inconstitucional o artigo 22, inciso 4º, que é base dessa autuação. Portanto, como não houve modulação dos efeitos, houve edição da resolução do Senado Federal número 10 para suspender a execução do dispositivo, em conformidade com o artigo 62, parágrafo 2º do RICAF, o lançamento referente ao período não decaído deve ser retificado a fim de excluir o levantamento COP, a incluir a retenção de 15% alusiva a Coprescal. Aí, nesse sentido, eu votaria em dar parcial provimento ao recurso voluntário, a fim de ser reconhecida a decadência do período de 97 a 2000, janeiro de 97 a novembro de 2000, inclusive, e depois cancelado o levantamento COP. Márcio, esse levantamento COP não está dentro daquele período abarcado pela decadência, né? Ele tem uma parte não decaída. Não, todos têm partes não decaídas. Ah, tá. Então, perfeito. Então, tá. Colegas, o conselheiro relator, em relação ao item 80 da pauta, está acolhendo a prejudicial de decadência e cancelando o lançamento referente ao período de janeiro de 99 até novembro de 2000, inclusive. E está cancelando o levantamento COP, de cooperativa de trabalho.
Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Quer me dar 2 minutinhos, só uma coisa? Eu só quero me ter certeza, porque eu estou me recordando agora, está vindo uma coisa na minha cabeça viva. Parece que ele concorda com o lançamento desse COP, e aí eu só quero ter certeza qual o período. Mas é só isso, é rapidinho. Agora você saber. Enquanto isso, aqui no voto, tem a afirmação de que não houve recolhimento antecipado de contribuição previdenciária no período de dezembro de 2000 a agosto de 2001. Aí eu pergunto, com base no que essa afirmação é nulidade, porque não foram considerados créditos ali na demonstrativo do débito? Porque eu estou percorrendo... eu acredito que sim, Gregório, porque normalmente eu analiso o DAD, eu analiso também o RADR, né? RADR e... RDA errada, só que não tem aqui o RDA errado, pelo menos eu estou percorrendo aqui os autos e não, até agora não localizei, já estou na impugnação do contribuinte e não localizei esses dois relatórios. Sim, provavelmente deve ter sido também, porque eu não tenho o DAD, o período, né? Correspondente ao período. Qual era o nome da empresa mesmo, da PJ? É Prascal. Prascal. É isso mesmo, tá? É isso mesmo, Deni. Ele impugnou esse como serviço prestado por PJ. Está até vendo aqui no relatório que trazer aqui o termo auditora fiscal, as folhas 173, esclarece através de informação fiscal os pagamentos realizados ao senhor Paulo Silveira Pinto. Trata-se de prestação de serviço efetuada por PF, pois os documentos emitidos não são notas fiscais. Quanto aos contribuintes alegados no item 5152, a contribuição cobrada se refere à contribuição como prestador de serviço pessoa física. Quanto à Coprescal, se trata de contribuição sobre cessão de mão de obra prestada por cooperativa de trabalho. Meu receio era só mesmo, mas ele impugnou essa parte, era só mesmo ele haver parcelado esse pedido e eu estar decidindo em relação a esse pedido. Mas tá, então não tenho mais dúvida nenhuma a ser tirada em relação ao meu próprio voto. Tá. Podemos votar então, colegas? Quer ver mais alguma coisa, Gregório? Não. Eu vou propor uma diligência, presidente. Diligência? Na sessão do mês passado, em fevereiro, eu trouxe um voto bem parecido com esse do Márcio, nesse ponto da decadência, apliquei um 73, que não identifiquei no DAD, né, que é o demonstrativo analítico débito, e créditos considerados pela fiscalização, e aí concluí naquela oportunidade, então que não houve antecipação do pagamento e apliquei um 731, e aí na sessão, o conselheiro Luiz trouxe o entendimento, né, que o documento, o relatório correto a ser analisado para a aferição se houve recolhimento ou não é o RDA e o RADA, e aí acabamos convertendo por unanimidade o julgamento e diligência. E aí, seguindo essa linha de entendimento, eu vou propor também a diligência para que a fiscalização... Porque, vejam, uma coisa ela não considerar que, por exemplo, aqui a gente tem um levantamento de cooperativa de crédito, e realmente não vai ter ali crédito considerado pela fiscalização, porque simplesmente não houve recolhimento em relação a essa verba, isso é fato. Mas isso significa que não houve qualquer recolhimento por parte do contribuinte. Né? Então, vou propor conversão de diligência. Francisco, você acompanha?
Acompanho. Renata, Acompanho. Rafael, Acompanho. Márcio, você vai manter teu voto ou você vai... Não, eu tenho entendimento de que se há um desejo de diligência, eu posso sim fazer a diligência, não tem problema nenhum quanto a isso, não. Ana, você também concorda com a diligência? Concordo. Então tá, eu também vou concordar com a diligência. Então, no caso... Eu tô até aqui lembrando, porque nessas horas eu fico sempre na cabeça, será que ele falou que tem recolhimento? Eu estou olhando até aqui, talvez eu tenha sido levado por tem um despacho saneador, as folhas 325, que ele fala o período da decadência, né? Ele fala, inclusive, que é referente a setembro de 2000 para trás. Eu incluí até 11, né? Eu não sei se eu estou levando em consideração isso aqui, se eu levei em consideração, analisei isso aqui. Pode ter sido já também. Ele fala assim, a decadência determinada pela soma do estado disciplinado contra a marca inicial, pelas regras da lei fixadas, em função do lançamento ter sido realizado 27/10, pelo critério de 72 meses no presente crédito, não sei que critério é esse, estariam decadentes os lançamentos referentes às competências novas de 2000 para trás. Entretanto, como se trata de separar as competências dos levantamentos que o contribuinte reconhece como devidos, que é parcelar, o desmembramento levará em conta essa manifestação, ficando a parte controversa para apreciação do Conselho de Contribuintes. Então, aparentemente, ele já desmembrou até uma parte do débito, né? Parte dessa decisão é só chover no molhado, porque eu acho que ele já fez algo nesse sentido, a SACAT, na hora da cobrança. Tá. Então, colegas, o item 80, então, resolução. Eu vou consignar na ata o seguinte dispositivo. Resolve os membros, item 80 da contribuinte Empresa Jornalística Planalto Médio Limitado. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Informação vai pedir para a Receita informar se houve ou não antecipação do pagamento e instruir os autos com telas do sistema, né? Eu vou perguntar se houve antecipação de pagamento no período que supostamente seria abrangido pelo 150, parágrafo 4º. Só isso. E as telas do RADA e RDA. Isso, exatamente. E aquela história de intimar o contribuinte também? Se não tiver no sistema, intimar o contribuinte para apresentar, se ele tiver... A gente já tinha superado isso, acho que sim, né? Sempre intima para confirmar o pagamento, já que é um elemento de prova a favor do contribuinte, né? Pode ser. É sempre bom perguntar de novo, né? Então tá, perfeito. Esse foi o item 80 da pauta. Agora vamos fazer o item 81 da pauta, que é de minha relatoria. Deixa eu compartilhar com vocês lá. Já está lá. Unimed, Nova Iguaçu. Vamos lá, então. O item 81 da pauta é da contribuinte Unimed, Nova Iguaçu, Cooperativa de Trabalho Médico Limitado. Vou fazer um resumo do relatório. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, correspondente à parte da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a terceiros. Então, empresa SAT terceiros, ok? Cientificado da autuação, a interessada apresentou impugnação. Ao julgar a impugnação, a sexta turma da DRJ no Rio de Janeiro concluiu por unanimidade de votos pela procedência em parte do lançamento, tendo reconhecido a ocorrência da decadência em relação às competências até 11 de 2001, inclusive. Cientificada essa instância, a contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual repete as alegações da impugnação, acrescentando ainda ser nula a decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa, uma vez que indeferiu a juntada de documentos essenciais à apuração
das razões de defesa. É o relatório. Do conhecimento, o recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, assim dele conheço. Da alegada nulidade da decisão recorrida. Segundo a recorrente, a decisão recorrida seria nula por cerceamento do direito de defesa, uma vez que teria indefinido a juntada de documentos essenciais. Todavia, não merece guarida tal alegação. Vejamos somente o que restou consignado no julgado a corte. Então, eu trago um pedaço da decisão recorrida. E aí, eu digo o seguinte, conforme se observa, e eu transcrevo aqui um pedaço da impugnação também, quer ver? Ó? Vejamos o pedido para juntada de provas constante do último parágrafo da impugnação. Protesta pelo deferimento do prazo de 90 dias para apresentação de documentos em fase de levantamento, como ainda pela realização de prova pericial de contabilidade a ser realizada na sede da impugnante, requerendo ao final seja acolhida a preliminar decadência para os meses apontados e no mérito o acolhimento das razões descritas na presente impugnação, devendo ser cancelado minimamente reduzido o débito fiscal reclamado. Conforme se observa, quando da apresentação da impugnação, a recorrente não carregou aos autos os documentos necessários a dar suporte às suas alegações, tendo solicitado tão somente prazo para a apresentação de documentos, sem contudo demonstrar a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses previstas nas alíneas do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7235 de 72. Logo, improcede a alegada nulidade. Das alegações recursais quanto ao lançamento. Tendo em vista que a recorrente repete a impugnação em seu recurso, reproduziremos o presente voto as razões decididas da primeira instância com as quais concordamos. Eu reproduzo a decisão da primeira instância e vou dar uma passada de olhos, fazer uma leitura dinâmica rápida, só para vocês terem uma ideia. Em verdade, a interessada reconhece que, em várias competências, muitas das divergências encontradas originaram-se de erros decorrentes do programa de folha de pagamento da empresa, que teria gerado um aumento da base de cálculo do INSS, e, consequentemente, as divergências encontradas pelos sistemas da RFB, sem, contudo, proceder a qualquer retificação nas GFIPs. Ou seja, a contribuinte alega que teve um erro lá, mas não retificou GFIP. Cabe ressaltar que, embora a contribuinte não tenha juntado qualquer documento aos autos a fim de comprovar suas alegações, em pesquisa realizada junto ao sistema informatizado da RFB, foi verificado na DRJ, por amostragem, em atendimento aos princípios da verdade material e oficialidade, que norteiam o processo administrativo fiscal, que a empresa não procedeu a qualquer retificação posteriormente à data de lavratura da NFLD. Aliás, ao contrário do que alega a impugnante, a agente fiscal da Receita Federal do Brasil notificante consignou no relatório fiscal que a empresa efetuou no decorrer da fiscalização retificação nas GFIPs do ano de 99, janeiro de 2000 e fevereiro de 2000, maio de 2003, tirar aquele ponto ali, maio de 2003 e 2005, principalmente retificando o código de terceiros, consignando assim as retificações até então promovidas. Quanto às alegações de que não teria havido divergência nas competências 4, 2004, 5, 2004, 6, 2004, 8, 2004, 10, 2004, 11, 2004, 13, 2004, embora tenha sido objeto de levantamento, reporto-me a fundamentação utilizada acima, uma vez que foram encontradas divergências entre os valores declarados pelo contribuinte nas GFIPs e os valores recolhidos nas GPS apresentadas, de forma que o sistema, ao realizar o procedimento denominado batimento, encontrou as diferenças objeto do levantamento. Objeto do levantamento. Reitero que, nesse caso, o autuado também deixou de juntar a documentação que pudesse desconstituir o lançamento, motivo pelo qual entendo que o débito deve ser mantido relativamente a essas competências. Por oportuno, cabe observar relativamente aos valores objeto de lançamento relativos às competências abril de 2003, 10 de 2003, janeiro de 2004, fevereiro de 2004, abril de 2004,
a junho de 2004, 8 de 2004, 10 de 2004, 11 de 2004, que para os valores considerados na rubrica terceiros, foi utilizada a alíquota de 3,3%, correspondente ao Código de Terceiros, que indicava a existência de convênio com Salário Educação. Entretanto, de acordo com as telas extraídas do sistema, juntadas às folhas tais, consta no sistema o Código de Terceiros 0115, que indica a ausência de convênio e, consequentemente, a incidência do percentual de 5,8%, fato que leva a perceber que os valores relativos a terceiros constantes no sistema é maior do que utilizado no DAD para fins de lançamento. Pela análise do relatório fiscal, a auditoria notificante informa que foram cobradas apenas as divergências apuradas pelo sistema, assim como que a empresa retificou as GFIPs do ano de 1999, janeiro de 2000, fevereiro de 2000, maio de 2003 e 2005. Principalmente, o Código de Terceiros, retificando ainda as competências maio de 2004 e junho de 2004, por meio do pedido de ajuste de GRPS/GPS. Desse modo, como não há nos autos nenhuma informação a respeito do fato narrado, entendo ser prudente o envio de cópia da presente decisão à fiscalização para a ciência e, se for o caso, efetuar o lançamento de eventual diferença porventura existente. Ressalto, no entanto, que a competência para decidir acerca da possibilidade de se efetuar eventual lançamento é exclusiva da fiscalização. Já no tocante às alegações sintetizadas no item 6.2 do relatório acima, relativamente às competências janeiro de 2005 a 10 de 2005, é possível perceber que as GFIPs anteriores foram desconsideradas com base nas novas declarações, em razão da data das retificações. Ocorreram de acordo com a versão do CFIP 8.3. No caso, como contribuinte, nas datas de 21, 24 e 31 de maio de 2007, apresentou novas GFIPs retificadoras, com o mesmo código de recolhimento, a mesma chave, as últimas passaram a substituir as anteriores. A notificante alega, no entanto, que embora tenha sido gerada uma GFIP no mesmo valor da anterior, sendo a alíquota de RAT a mesma, não poderiam ocorrer as diferenças apuradas. Cabe observar, porém, que as divergências encontradas decorrem das diferenças da apropriação entre o valor declarado na nova GFIP e os valores apurados nas GPS apresentadas. Veja-se que na competência janeiro de 2005, conforme consta no anexo DAD, o valor apurado a título de RAT é de 2.786,08, que corresponde justamente a 1% da base de cálculo do valor de R$ 278.608,12. Como se pode verificar na coluna de versos do referido relatório DAD, foi recolhido a título de RAT o valor de 2.710, de modo que a diferença resultante entre o valor declarado e o valor recolhido corresponde exatamente aos R$ 75,79, objeto de levantamento na referida competência. Ressalto que a mesma lógica aplica-se às competências fevereiro de 2005 a 10 de 2005, objeto do questionamento. Quanto à alegação de que seu programa de folha de pagamento calculou para a base do 13º salário o valor de R$ 286 mil, inferior aos R$ 286 mil, constantes no anexo DAD, e que seria improcedente a cobrança relativa à competência 3 de 2005, cabe observar que a divergência apurada corresponde à diferença de recolhimento a menor a título de RAT no valor de R$ 1.331,03. Vale destacar que a fiscal notificante lançou o crédito com base na folha de pagamento da competência 3 de 2005, conforme informado no relatório fiscal, onde obteve o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições devidas. Por outro lado, como já mencionado, a notificada não fez qualquer prova de suas alegações, motivo pelo qual o referido valor também deve ser mantido no lançamento. Destaque como a GFIP se consubstancia em termo de confissão de dívida, a auditoria apurou o montante devido pela notificada,
com base nos valores declarados como devidos em GFIP, sem correspondente recolhimento em seu valor integral. Procedimento este válido com o esteio no regramento normativo supraventilado. Portanto, diante do quadro que se apresenta, não vemos a necessidade de retoxização incluída. O lançamento foi feito com base nos valores informados pela própria contribuinte. Pondere-se que o lançamento devidamente motivado é ato administrativo que goza do atributo, que goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, para tirar a legitimidade, e, portanto, cumprir a recorrente o ônus de afastar medida de prova robusta e equipe, encontrar essa presunção que não ocorreu. E suposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Luiz, como você vota? Eu não escutei, Luiz. Relator. Gregório. Acompanho. Francisco. Relator. Renata. Eu acompanho. Rafael. Relator. Márcio. Márcio? Ele falou relator. Relator. A voz dele está baixinha, para mim, pelo menos. Ana, como você vota? Acompanho. Então, colegas, para o item 81 da pauta, ficará assim: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 81 da pauta. Deixa eu conferir o horário, 5h19. Às 18 horas tem que encerrar, porque a Ana Tereza tem que encerrar a gravação nesse horário. Luiz, agora o próximo é teu. Colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 82 da pauta, da contribuinte Ruth Quaresma, item 82 da pauta, de relatoria do conselheiro Luiz. Luiz, pode iniciar a leitura. Tem um recurso voluntário em face da primeira instância, que julgou procedente em parte, a impugnação e manteve em parte crédito tributário, com fruto em contribuições previdenciárias devido à Seguridade Social, a terceiros e para o custeio dos benefícios por incapacidade dos riscos ambientais de trabalho, assistência ou mão de obra empregada na obra de construção civil. No recurso voluntário, o contribuinte, em apertada síntese, enfrenta a prescrição, decadência e legitimidade passiva. Eu trago aqui o relatório fiscal e, no julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou, decidiu pela procedência parcial da impugnação e manteve em parte o crédito tributário, vez que reconheceu a decadência pela regra geral do artigo 731, do 173, inciso 1 do CTN, da área de 107,74 metros quadrados, mantendo a atuação em face de 521 metros quadrados, encaminhando pela retificação do aro, aviso de regularização de obra. Aí, em sede de recurso voluntário, a contribuinte, ela traz aqui, ela fala de um contrato que havia com a Treine Recursos Humanos, cujo fato gerador, segundo ocorreu em 1999, foi um contrato de trabalho temporário. Essa empresa aqui deve ser uma empresa fornecedora de mão de obra, né? Ou seja, a prescrição referente a esse suposto débito ocorreu em setembro de 2004, não sendo possível qualquer cobrança quanto ao mesmo. No que tange o contrato efetuado pela construtora contratada pela recorrente para a obra, o fato gerador se deu em novembro de 2001, ou seja, a prescrição de seus débitos ocorreu em novembro de 2006. Ou seja, aí ela fala aqui de prescrição. Como se percebe que são dois
momentos diferentes, assim, duas, digamos assim, prescrições distintas. Ela fala também, isso aqui ela abriu em sede de preliminar, né? Aí, dentro do mérito, ela fala de ilegitimidade passiva e fala de decadência de parte da área de construída. Como se vê assim, na verdade, está meio confuso aqui o voluntário. Então, essas alegações que são trazidas pela recorrente, na verdade, ou de respeito a uma prejudicial, seria decadência, ou respeito a uma preliminar de intempestividade. Mas, como o recurso veio assim, eu dei o tratamento da forma como veio o recurso. Aí eu estou tratando aqui no que diz respeito à ilegitimidade passiva, que eu entendo que é a preliminar, a principal preliminar, quer dizer, talvez a única preliminar, né? Que não está nessa hora, ela jogou dentro do mérito, mas, na verdade, trata-se de uma ilegitimidade passiva. Conforme bem destaca a decisão recorrida, em controvérsia que a recorrente é proprietária da obra, a teor das fichas cadastrais do DAN, quer dizer, do DAN emitido pela Secretaria da Receita de Campo Grande, informações cadastrais do imóvel, o requerimento dirigido ao secretário municipal. Esses documentos aos quais eu estou me reportando caracterizam que ela é, sim, a dona da obra. Ela quis se desvincular dessa responsabilidade, apontando para as empresas contratadas, né? Quanto à alegação da contratação de empresas para a realização da obra, a decisão recorrida precisa indicar que o contrato de prestação de serviços temporários firmado em 2 de setembro de 99 é genérico, não discrimina a natureza e a época dos serviços prestados pelos trabalhadores e usa como justificativa da demanda do trabalho temporário acúmulo de jornada de serviço. Quer dizer, nada prova, né? Aí aqui eu colaciono aqui a decisão, uma mercê do voto do DJ, e ele diz o seguinte, que, além disso, devem ser salientados os seguintes pontos que invalidam tal documento, como prova favorável à impublicidade. O documento é esse que eu acabei de falar, né? A contratação. Não é a pessoa física da senhora Ruth Quaresma a contratante, ainda que fosse comprovada a pertinência do contrato à obra e a dona da obra deveria estar retido e recolhido 11% sobre as notas de prestação de serviços realizados. Deve ser salientado que, conforme disposto no inciso 6 do artigo 30 da Lei 82/12, o dono da obra tem responsabilidade solidária pelas contribuições devidas, se não comprovadas as situações previstas no parágrafo 3º do artigo 220 do Regulamento da Previdência Social. Por fim, quanto aos recolhimentos alegados, constados foram realizados sob o CNPJ da empresa e não com SEI, que é o cadastro específico do INSS relativo à obra. Em outras palavras, trata de recolhimentos estranhos à obra, ou seja, ela não comprova tais recolhimentos. Aí, nessa perspectiva, em relação à legitimidade passiva, eu estou negando a procedência do recurso voluntário. E quanto à decadência, ficou assim, como eu falei, ficou confuso. Ela trata um pouco na preliminar e trata um pouco como prejudicial. Essa decadência que ela está dizendo aqui, que eu entendi que ela está querendo se reportar um contrato que existia com a TREM em 1999, e que esse contrato, como fato gerador dele se deu em novembro de 2001, ele estaria prescrito. Ficou meio confuso a compreensão, mas em ambas assertivas, a recorrente confunde a decadência com prescrição, mas independentemente da tecnia da abordagem, pelas razões já apresentadas acima, concluo pela improcedência das alegações. Por fim, quando a decadência da parte da área construída, isso aqui realmente é uma prejudicial, propriamente dita, né? Entendo que não merece reparo a decisão recorrida. Aí aqui eu estou trazendo aqui, colacionando aqui a decisão recorrida, que faz são muitos cálculos que estão feitos aqui, muitas informações, né? E ao fim e ao cabo, eu estou conhecendo o recurso voluntário para negar provimento. Ok, Luiz. Colegas, em relação ao item 82 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ao processo? Não? Gregório, como você vota? Acompanha. Francisco?
O mouse travou aqui. Acompanho. Renata, Acompanho. Rafael, Acompanho. Márcio, Acompanho. Ana, Acompanho. eu também acompanho. Então, para o item 82 da pauta, da contribuinte Ruth Quaresma, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos fazer o julgamento do item 83 e 84, dois itens da mesma contribuinte, Empresa Municipal de Processamento de Dados, EMPRO. Empresa Municipal de Processamento de Dados, EMPRO, itens 83 e 84, ambos de relatoria da conselheira Ana. Você vai começar pelo 83, Ana? 84. 84? Então, colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 84 da pauta. Pode começar, Ana. É uma notificação fiscal de lançamento que foi feita em face da EMPRO, em razão da não retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal. A DRJ ela julgou a impugnação parcialmente procedente e excluiu 2 levantamentos do lançamento, que foram 2 prestadoras de serviço. No recurso voluntário, o contribuinte alega a nulidade do lançamento por aferição indireta e ausência de fundamentação legal, a inconstitucionalidade do dever de retenção e que os serviços relacionados nas notas não se referem à cessão de mão de obra, ausência de responsabilidade, necessidade de perícia e consulta ao sistema da Receita. Inicialmente, eu não acolho a alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade do dever de retenção de 1%, que é uma matéria que não está afeta à autoridade administrativa. Com relação ao dever de retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, o lançamento, ele se refere ao período de janeiro de 2002 a dezembro de 2004, quando já vigia a nova redação do artigo 31 da Lei 8.212, que impõe ao tomador de serviço a obrigação de retenção dos 11%. Assim, se tratando de contratação dos serviços mediante a cessão de mão de obra, é clara a legislação vigente à época acerca da responsabilidade do contratante em reter 11%, recolhendo o fruto da retenção no CNPJ da empresa contratada. No caso da retenção de 11%, não há que se falar em solidariedade, nem benefício de ordem, pois o comando legal impôs a responsabilidade à tomadora de serviços, assim como fez em relação ao desconto dos segurados empregados. Eu citei no meu voto o posicionamento do STF, que também é no mesmo sentido. Então, como se vê, ainda que se admitisse que no auto sob exame estariam incluídas pessoas jurídicas optantes pelo simples, tal fato não eximiria a impugnante, a recorrente no caso, da obrigatoriedade da retenção dos 11%. Então, nesse ponto, eu entendo que sem razão a recorrente. Com relação ao lançamento feito por aferição indireta, conforme eu já li num voto anterior, ela é autorizada pela legislação previdenciária, mas estando no campo da exceção, deve atender a requisitos mínimos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.212. E, no mesmo sentido, é a instrução normativa número 3, que era vigente à data dos fatos geradores. E a fixação da base de cálculo em 20%, do valor das notas fiscais para fins de apuração indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, constitui, portanto, um procedimento que observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade. Ademais, a recorrente aqui no presente caso não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância, razão pela qual eu estou adotando o trecho da decisão da DRJ, que não acolheu o fundamento de impossibilidade de lançamento por aferição indireta. Então, eu copio aqui todo o trecho da DRJ, que abarca todos os argumentos do recorrente, e no final eu voto pelo não provimento do recurso.
Meu computador está meio lento aqui, está meio travando aqui. Colegas, em relação ao item 84 da pauta, da contribuinte Empresa Municipal de Processamento de Dados, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou processo? Não. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Eu também acompanho. Caramba, gente. Só um pouquinho. Meu Deus. Vou ter que anotar aqui no papel aqui a decisão do item 84, porque está travando tudo aqui no meu computador. Tá. Agora vamos fazer o 83, né, Ana? Pode começar, então. 83, a situação é a mesma, só que aqui é a obrigação acessória pela não retenção dos 11%. Eu não vou ler tudo, porque todo o meu voto é igual, só que ao contrário daquele que tinha a obrigação principal, que é só a obrigação acessória pela não retenção dos 11%. E, no mesmo sentido, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 83 da pauta, a conselheira relatora também está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 83 da pauta, da contribuinte Empresa Municipal de Processamento de Dados, EMPRO, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos fazer o julgamento do item 85, também de relatoria da conselheira Ana. Também empresa de informática, né? Ficaram juntos os... item 85 da empresa ITEL Informática Limitada. ITEL Informática Limitada, item 85. Pode começar, Ana. Bom, aqui é um auto de infração por a empresa não ter apresentado as GFIPs sem todos os dados correspondentes aos fatos geradores, que é o CFL 68. A DRJ, ela julgou a impugnação parcialmente procedente para atenuar a multa em 50% do valor que tinha sido feito no auto de infração. E no recurso voluntário, o contribuinte está alegando cerceamento de direito de defesa, relevação da penalidade e retroatividade benigna. Com relação ao cerceamento do direito de defesa, eu estou rejeitando essa preliminar, porque a DRJ analisou todos os argumentos da contribuinte, conforme consta nos trechos do voto condutor, que eu colacionei aqui no meu voto. Porque o que o recorrente diz é que o lançamento se refere a período não abarcado no mandato de procedimento fiscal
e que não pode ser aplicada a legislação superveniente ao período fiscalizado, e que haveria, assim, ofensa à reserva legal, pois o dever instrumental estaria previsto em instrução normativa. Aí eu colacionei aqui o trecho da TRJ, que ele enfrenta todos esses argumentos, e rejeita a preliminar de cerceamento. Com relação à obrigação acessória, que é a do CFL 68, eu trouxe aqui um trecho do relatório fiscal, que consta que após a recorrente ter sido devidamente intimada, ela apresentou todos os GFIPs para o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004, que, no entanto, essas GFIPs haviam sido retificadas por outras consultadas no sistema GFIP Web. Aí eu trouxe aqui esse trecho que ele explica que antes era 115 e houve uma retificação pelo 150. Logo, a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores, sujeito o contribuinte à multa, correspondente a 100% do valor devido, conforme consta no artigo 32.4, inciso 4 da Lei 8.212. A base de cálculo da multa aqui discutida, ela corresponde a 100% da contribuição não declarada, e está intimamente ligada à existência do crédito principal e só pode ser mantida se constatado que houve fatos geradores omitidos na GFIP. O acordo recorrido ressaltou que o crédito lançado referente ao principal foi todo liquidado pela recorrente, alegação esta que não foi impugnada em sede de recurso voluntário. Assim, deve ser mantido o lançamento pela infração do CFL 68. Com relação à relevação da penalidade em face da primariedade da empresa, eu trago aqui os trechos, eu vou pular, que eu cito os artigos de lei que a gente aplica ao presente caso, que é o 291, parágrafo 1º do Regulamento da Previdência, e com relação ao cumprimento dos requisitos, né? O acórdão recorrido, ele concluiu que houve a correção da falta, de fato, pela empresa. No entanto, era incabível a relevação da penalidade por ausência de primariedade. Aí eu trouxe aqui. A recorrente sustenta sua primariedade porque a multa anterior foi recolhida em 6 de setembro de 99 e o prazo de 5 anos já teria decorrido para alguns períodos de 2004. De fato, o prazo de 5 anos já tinha decorrido para algumas competências de 2004. Ocorre que, tratando-se de infração única, surge a necessidade que tivesse decorrido para todas as competências de 2004. Diante disso, deve ser mantido o entendimento do acórdão recorrido quanto à ausência de primariedade da empresa. E com relação à retroatividade benigna, a recorrente ela alega que, embora a aplicação da retroatividade benigna prevista na medida provisória 449 tenha sido reconhecida no acórdão recorrido, o dispositivo ainda não foi aceito, porque no sistema ainda constava o valor inicialmente lançado. Eu trago aqui também mais uma parte dessa, que a gente põe os artigos que são cabíveis, no caso da retroatividade benigna, e qual é a legislação aplicada. De fato, a DRJ concluiu pela atenuação da multa aplicada em 50% diante da correção da falta que deu causa à autuação. O demonstrativo de cálculo da nova multa com a aplicação da retroatividade benigna encontra-se as folhas 1097 e 1099. A informação está presente também no documento produzido pela Seção de Controle e Acompanhamento Tributário, que é a SACAT da Delegacia da Receita Federal do Brasil, que assim concluiu. Aí eu trouxe aqui a página que tem dizendo que houve a mudança do valor. Portanto, eu entendo que sem razão a recorrente quanto às suas alegações. Diante do exposto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso, devendo, no entanto, quando da execução da presente decisão, ser observada a súmula CARF número 119. Colegas, em relação ao item 85 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar o provimento ao recurso, porém, quanto da execução da decisão, ela está determinando que a unidade de origem observe o enunciado da súmula CARF 119. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não.
Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Francisco? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, eu vou registrar assim na ata, Ana. Item 85 da contribuinte Itel Informática Limitada. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Porém, quando da execução da presente decisão, deverá ser observado o enunciado da súmula CARF 119, ok? Item 85, esse foi 85. O próximo item agora é de relatoria. São 2 itens de relatoria do Márcio, itens 86 e 87, do contribuinte, Departamento Estadual de Infraestrutura, DEINFRA. Departamento Estadual de Infraestrutura, DEINFRA, itens 86 e 87. Você vai começar por qual? Eles são idênticos também, dá para começar com qualquer um. Então, Não tem. fazemos o 86, então, na ordem. Colegas, item 86. Pode começar, Márcio. Se trata de lançamento referente ao período de abril de 2004 a novembro de 2008, de que o contribuinte tomou conhecimento. Não, isso a gente vai ver depois. Referente a auxílio alimentação em pecúnia e a diferença de alíquota do GIRAT. Só para esclarecer, o lançamento foi efetuado não é referente aos servidores vinculados ao RGPS do Estado, ou ao regime de previdência própria do Estado, RPPS do Estado, mas os contribuintes vinculados ao RGPS. Direto ao voto, até porque é um voto muito simples, eu começo dizendo que a Lei Estadual número 11.647 de 2000 não deve ser aplicada ao caso concreto, porque nos termos dos itens 4.3 e 4.4 do relatório fiscal, a autuação é referente aos segurados empregados vinculados ao RGPS e não aqueles vinculados ao RPPS, ao Plano de Seguridade Social de Serviço do Servidor Público do Estado. No teor do artigo 25 da Constituição, os Estados organizam e regem-se pelas Constituições e leis adotadas. Assim, compete ao Estado de Santa Catarina determinar se e quando incidirá a contribuição para o custeio do Plano de Seguridade Social do Servidor Público. Contudo, a auto-difração não corresponde aos servidores públicos estaduais, cujo regime estatutário obedece à legislação estadual, mas àqueles vinculados ao RGPS, cuja competência é da União. A estes segurados, o diploma legal estadual não é aplicável para afastar a aplicação do comando constitucional, dos artigos 951A, 201, parágrafo 10, enfim, eu trouxe todo arrazoado, e também da legislação regente 8.212, 6.321. Com efeito, tendo sido efetuado o pagamento em pecúnia, fato incontroverso, esta quantia incorporada ao salário de contribuição para fins de exigência da contribuição social previdenciária, constante-se correta a autuação. Com relação à decadência, apesar do contribuinte não haver questionado a decadência do crédito tributário à primeira instância, mas apenas no recurso voluntário, por ser matéria de ordem pública, dela conhece de ofício. E para declarar a decaída da exigência constituída no período de apuração, apenas 4 de 2004, pois em virtude da ciência postal do lançamento haveria ocorrido em 4 de 5 de 2009. Está fulminado o prazo de 5 anos para a constituição do crédito tributário. Espera aí, 4 de 2004 poderia lançar, data de vencimento é 31 de maio de 2004. Ele não está decaído não, né? Se a ciência ocorrer em 4 de maio, né? Quando foi a ciência? 4 de maio. Não está decaído não, né? 4 de maio de 2004 vai até 4 de maio de 2004, está decaído até abril. Aliás, está decaído, o fato gerador é 30 de abril, tá certo. Está decaído 4 de 2004, eu estou pensando em data de vencimento. O fato gerador é 30 de abril. Oi, Ana. O fato gerador é 30 de 4. Então, está fulminado, aqui não faz necessidade de converter o julgamento em diligência, porque isso está confirmado, né? No presente caso, verifica-se que o levantamento APP constitui-se parcela remuneratória do mesmo fato gerador, para o qual houve pagamento antecipado, conforme verificado nos sistemas informatizados. Isso aí estava na declaração de voto do acordo recorrido. Então, eu não vejo necessidade para converter o julgamento em diligência. Voto ainda passar provimento ao recurso voluntário para declarar apenas a decadência do crédito tributário constituído no período de apuração 4 de 2004. Mantendo tudo o restante.
Mesma decisão, aplica-se ao 87. Só para recordar, Márcio, qual é a verba que está em... Auxílio alimentação paga em pecúnia. Certo. Aí o questionamento dele é que ele nem questiona nada em relação à parte, até porque eu acho que nem se menciona a parte do voto, se eu bem me recordo. Fala da pecúnia. É que seria servidores estaduais, só que a parte que é lançada são aqueles vinculados ao RGPS, não ao RPPS do estado de Santa Catarina. Então, não estaria albergado, conforme a leitura do relatório fiscal, no RPPS. Seria competência da União, portanto, cobrar, instituir contribuição previdenciária sobre essa verba paga em pecúnia. É só uma competência, Márcio? Decadência, sim. Só 4 de 2004. Tá. Luiz, como que você vota? Relator. Gregório. Acompanho. Francisco. Acompanho o relator. Renata. Acompanho. Rafael. Acompanho o relator. Ana. Acompanho. Eu também acompanho. E aí, para o dispositivo, eu vou consignar assim, Márcio. Item 86 da pauta, do contribuinte, Departamento Estadual de Infraestrutura, DEINFRA. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente à competência 4 de 2004, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora foi de ofício isso, né? A decadência. Foi de ofício, mas eu aprendi com a Renata a dar provimento parcial, mesmo quando é de ofício. Tu deu provimento parcial, não foi, Deni? Oi? Tu botou provimento parcial, não foi? É que não foi de ofício, porque ele alegou no recurso. Ah, é verdade, ele alega no recurso, é isso mesmo. Ele não alegou na impugnação, alegou no recurso. Como Eu não botei mérito, não, só botei voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário e declarar a decadência da competência. Mas é por causa daquela determinação do CAF, né? Tem que falar do mérito também, né? Exatamente. Entendi, eu vou alterar a minha conclusão depois. Quando eu vi a tua, eu altero a minha. Tá, e essa decisão é a mesma para o item 87. Uhum. Mesma situação? Uhum. Eu acho que é terceiros. Eu posso confirmar aqui, mas é terceiros. A situação é toda a mesma, só muda a contribuição. Isso. Confirma aí, Deni, por favor, como ficou o dispositivo. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente à competência 4 de 2004. E, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Mesma decisão, tá, Deni? Tá. Colegas, o conselheiro relator está aplicando a mesma decisão em relação ao item 87 da pauta, a mesma situação, a mesma contribuição, e ele está também acolhendo a prejudicial de decadência, da mesma competência, né, Márcio, e negando provimento ao recurso quanto ao mérito. Alguém diverge do voto do relator em relação ao item 87? Não, né? Então, eu vou aplicar para o item 87 da contribuinte, Departamento Estadual de Infraestrutura, DEINFRA. Eu vou registrar aqui a mesma decisão do item 86. Para o item 87, ficará assim, então: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher prejudicial de decadência, cancelando-se o lançamento referente à competência 4 de 2004, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 87. O próximo item é teu, Ana. Deixa eu ver o horário aqui. A gente consegue fazer em 10 minutos? Você acha que...
Oi? Não sei. Não tenho certeza, mas quiser. Porque Arriscar? ele tem provas que eu estou analisando. Mas ele é. Desses teus, assim, são 3 agora na sequência, né? Não, 4. 1, 2, 3. Algum desses dá em 10 minutos? Não, talvez esse. Porque, Esse mesmo? vocês que sabem. Esse é o menor, pelo menos. Tá, então vamos fazer esse aí. Qualquer Não, coisa, gente. o 89 é cooperativa, não? O 89 é cooperativa. Cooperativa de trabalho, exatamente. Vamos fazer esse então? Vamos. Colegas, item 89 da pauta, da contribuinte Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Item 89. Pode começar, Ana. Aqui a gente está discutindo, é uma notificação fiscal, a contribuição prevista no artigo 22.4 da Lei 8.212, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente aos serviços prestados por cooperados ou por intermédio de cooperativas de trabalho. Essa contribuição, ela já foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, no RS 595838, com repercussão geral, que é a tese 166, no qual é inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no artigo 22.4 da Lei 8.212, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referentes aos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Assim, de acordo com o artigo 62, parágrafo 2º do RICARF, as decisões definitivas de mérito do STF devem ser aplicadas pelas túmulas do CARF. Nesse sentido, diante da declaração de inconstitucionalidade desse artigo, deve ser afastada a autuação fiscal correspondente a 15% sobre o valor bruto da nota fiscal. Com isso, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Aqui o lançamento é só essa contribuição, né, Ana? Do inciso 4 do artigo 22. Está, inclusive, no relatório fiscal, que está as folhas 43 e 44, que o lançamento se refere a essas contribuições de 15%. Então, tá. Colegas, o item 89 da pauta trata da contribuição de 15%, referente à cooperativa de trabalho, que foi declarada inconstitucional pelo STF, e a conselheira relatora está votando no sentido, então, de dar provimento ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Acompanho. Francisco? Eu também acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 89 da pauta, da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Colegas, pelo meu relógio aqui, faltam menos de 4 minutos para as 18 horas. Então, agora não dá mais tempo de julgar mais processos. Então, a gente vai encerrar a nossa sessão de julgamento aqui. Alguém gostaria de fazer um comentário em relação ao julgamento? Não, né? Não. Então, acho que vamos encerrar. Rafael, Francisco e Ana Tereza podem encerrar a gravação. Presidente, gravação encerrada.